Depois de ouvir Bruno mandar ele soltar Fernando na maior cara de pau, Pedro pergunta se Bruno não sabe bater na porta, pois ele não pode entrar no seu estabelecimento sem ser convidado. Bruno fala que ele chega e entra na hora que ele quiser. E em seguida diz para Fernando explicar o que está acontecendo lá. Pedro fala que ele só estava conversando com ele, fala que não está acontecendo nada demais. Bruno diz que é muito estranho, pois aquela conversa não parecia muito amigável. Pedro ainda tenta enrolar Bruno, mas não tem jeito. Bruno manda ele ficar calado, pois ele não está falando com ele. Bruno fala para Fernando que vai perguntar novamente e pergunta se ele está envolvido com o veludo azul também. Ao ver Sofia chorando, Antônio se aproxima e pede para ela parar de chorar, pois aquilo que está acontecendo com ela deve ser apenas uma má digestão. Sofia fala que tem certeza que não é apenas isso. Diz que alguma coisa muito estranha está acontecendo com ela. Ela fala que sente que alguma coisa muito séria está acontecendo, mas diz que apesar de tudo, é muito bom saber que ele se preocupa com ela. E fala que, se ela não tivesse pisado tanto na bola com ele, eles poderiam ter dado certo. Antônio reconhece que ele também tem as suas parcelas de culpa. Sofia fala que ele tem sim, pois ele é teimoso e orgulhoso. Antônio diz que ela também é muito teimosa e, além de tudo, é autoritária. E ao ouvir isso, Sofia decide começar uma nova briga. Porém, Antônio a surpreende. Ele pede para ela parar. Fala que não quer brigar com ela não, pois ela precisa de tranquilidade para ficar boa logo. E diz que mesmo apesar deles não terem mais nada a ver um com o outro, ele só quer o bem dela. E em seguida promete que os dois vão sair daquela floresta juntos. Bruno fica indignado ao ouvir as mentiras de Fernando e diz que é melhor ele falar a verdade de uma vez. Fernando fala que ele não está mentindo, pois realmente ele só trabalha na peixaria e a única coisa que ele faz é vender peixe. E em seguida fala que nem sabe o que é veludo azul. Pedro diz que ele pode parar de fingimento, pois Bruno sabe de toda a verdade. Fernando fica assustado e pergunta para Bruno se ele sabe de tudo mesmo. Bruno fala que sabe muito mais do que ele imagina e diz que ele vai sair com ele daquele lugar imediatamente. Fala que vai levá-lo para a casa dele. Bruno olha para Pedro e diz que, se souber que Fernando sequer pisou os pés novamente na peixaria, a coisa vai ficar feia para o lado dele. Pedro fala que foi Fernando que o procurou e pediu para trabalhar com ele, por isso a culpa não é dele. Bruno diz que não interessa se Fernando o procurou ou não. Diz que o que importa agora é que Fernando nunca mais vai trabalhar para ele. Em seguida ele chama Fernando para ir embora, mas antes de sair ele fala que tem mais uma coisa que ele precisa dizer. Bruno diz que não adianta Yasmin se esconder, pois ele sabe muito bem quem ela é e o que ela está fazendo lá. E depois de dizer isso, ele e Fernando saem do escritório de Pedro. Yasmin fica apavorada e pergunta para Pedro o que ela vai fazer agora. Já na peixaria,
Fernando pergunta para Bruno como é que ele pode saber de tudo e não estar envolvido. Bruno pede para ele escutar bem. Afirma que ele é o mesmo Bruno de sempre. Fernando diz que não é mesmo e em seguida pergunta por que ele não entregou Pedro de uma vez. Por que Pedro tem tanto medo dele? Nesse exato momento, Canarinho chega e Bruno percebe. Ele o cumprimenta e pergunta se está tudo bem com ele. Canarinho fala que com ele tudo está ótimo e pergunta se com eles está tudo bem também, pois parece que eles estavam brigando. Fernando fala que eles só estavam batendo um papo. Canarinho fica desconfiado, mas pega o peixe que foi buscar e vai embora. Fernando pergunta para Bruno o que ele vai fazer. Bruno fala que primeiro vai levá-lo para sua casa e lá Fernando vai ficar sabendo qual é a decisão dele. Fernando pede para ele não contar nada, nem para Zeca e nem para Madalena, e promete que nunca mais ele volta naquela peixaria. Bruno diz para Zeca que ele chamou Fernando para trabalhar no trailer do Miguel e ele aceitou. Zeca fala que essa é uma ótima notícia e pergunta se Pedro não ficou chateado. Fernando fala que não, diz que ele aceitou numa boa. Bruno fala que vai ser muito bom para Fernando conviver com os universitários, pois assim vai abrir os horizontes um pouco mais. Zeca agradece Bruno pela oportunidade, diz que quem sabe assim Fernando não faça uma faculdade mais adiante, pois sem estudos dificilmente alguém consegue se dar bem nessa vida. Bruno fala que, com certeza, esse deve ser o maior objetivo: trabalhar, estudar e ganhar a vida com dignidade e sem fazer mal a ninguém. E em seguida pergunta para Fernando se não é assim que tem que ser. Fernando balança a cabeça, dizendo que concorda. Edson vai falar com Bruno, fala que está com medo de ser reconhecido. Bruno diz que o disfarce dele é bom. Edson pede um copo de água, um suco, um café ou qualquer outra coisa. Bruno fala que ele não é o seu amigo, por isso não vai lhe oferecer nem sequer uma xícara de café, mas um copo de água ele vai pegar, pois um copo de água não se nega a ninguém. Bruno fala que é melhor eles irem direto ao que interessa e pergunta se ele fez tudo conforme ele mandou. Edson diz que ficou tão perfeito que nem Pedro e nem Paulo Roberto vão notar a diferença. Bruno fala que agora é só esperar a repercussão e afirma que, no outro dia, Paulo Roberto e Pedro terão uma grande surpresa. Alguém bate na porta do escritório de Pedro e ele pergunta quem é e se assusta ao saber que outro policial está na sua porta. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.